Boa noite, irmãos. Acho que tinha algumas pessoas que não estavam aqui terça-feira passada, né? Então eu vou tentar fazer um resumo aqui. Bom, a gente começou com Tiago, né? Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A igreja de nossos dias vem fazendo amizade com o mundo, com uma fé fingida. Tivemos exemplo de três personagens, né? Que o pastor colocou o nome aqui de João, Maria e Edmundo, né? Que João se casou com Maria e depois começou a trair o João com o Edmundo. E aí fica aquela coisa assim, né? O homem não aceita a traição. Mas quando nós, homens, estamos que a gente começa a ter amizade com o mundo, que a gente começa a atrair Deus, como é que fica Deus nessa história? A gente não quer ser traído, né? Mas a gente muitas vezes trai Deus, né? Com vícios, com bebedeiras, com... Eu sei que aqui o pessoal já passou dessa fase, né? Mas muitos passaram por isso, né? Queremos minimizar o pecado. Adultério é falta de caráter, não é fraqueza. Se você quer ser inimigo de Deus, então não adultere. Aí Tiago diz aqui: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo, o mundo não tem aliança com Deus. A palavra de Deus é para a igreja, ou sendo para nós crentes. Então a gente não pode se basear no mundo, né? Porque o mundo ele não tem compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é nós que somos a igreja, né? Lembrando aqui de Acã, né? Que ele trouxe várias consequências, né? Ele para o povo de Deus, quando nós pecamos, a gente enfraquecemos a igreja, principalmente a família, né? Porque quando a gente faz uma traição, a gente afeta diretamente a nossa esposa e nossos filhos, né? E a gente, pois somos um corpo. Quando um está em pecado, diante da criptonita espiritual, todos vamos sofrer. Aprendemos alguns versículos aqui semana passada, em Ezequias. Assim como a mulher trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, com Deus, né? Aprendemos também sobre idolatria, que não é só estátuas, imagens, altares ou templo para deuses. Idolatria também, nos dias de hoje, é a inveja, é o ciúme, a ambição egoísta, o desejo em busca de prazeres próprios. Idolatria é quando não damos devido lugar a Deus, que foi aqui lembrado pelo pastor aqui, né, sobre o devocional, né, que ele explanou aqui, né, que só um puxão de orelha aí, né, quantos irmãos aqui estão deixando de fazer o devocional? E a memorização. Isso era um tempo que a gente tem com Deus, né? E nós estamos colocando isso aí meio que de lado, né? Porque quem gosta de Deus, ele quer estar presente, ele quer estar ouvindo a palavra, ele quer estar lendo bons livros, ele está próximo da palavra de Deus. O segredo do homem bem-sucedido é colocar Deus em primeiro lugar. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E temos alguns conselhos. Cuidado com a mulher adúltera. Tudo que é de Deus é eterno. Deus colocou em nós a sua essência. Deus se revela a nós. O conhecimento de Deus está em nós. Não há como fugir do amor de Deus. A verdadeira adoração é a obediência. Quando não adoramos a Deus, nós caímos nos desejos da carne. Não entregue o seu corpo, o seu tempo para adorar os ídolos falsos. Não faça amizade com o mundo, porque assim você se torna inimigo de Deus. Amém. Maravilha, parabéns, Luiz. Luiz é um homem que vem evoluindo, ex-São Paulino. Luiz, o Zeca não perde uma oportunidade. Dá certo, mas ele tenta, né, Zeca? Nós, semana passada, falamos sobre o que está por trás da idolatria. E hoje nós vamos falar sobre a idolatria do crente. Estamos no capítulo 10 e 11. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 10,
porque penso ser necessário tratarmos de um tema ainda não muito explorado, não deu tempo semana passada. Quero que o nosso querido lá do nosso Lael coloque Romanos capítulo 1, Lael, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Então nós precisamos entender que você foi criado para o louvor do Senhor. Adoração para Deus, eu falei semana passada, não é música. Não é música. Pode ser, mas ela não é em essência música. Cânticos, ela não é. Para Deus, a adoração é cumprir a sua vontade. Submeter-se à sua palavra. Submeter-se ao seu ensino. Essa é a verdadeira adoração. E semana passada nós falamos que lá em Gênesis 22, 5, depois você volta para de novo, só para a turma que não veio entender isso, que esse texto nos prova claramente que a adoração não é música, propriamente dita, ainda que a música seja uma forma que nós podemos adorar. Mas a essência, a adoração é a obediência. Naquele episódio em que Deus pede a Abraão que lhe entregue seu único filho, Isaque, o texto aqui diz assim: disse aos seus servos, isso Abraão dizendo aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de o quê? Adorar, voltamos. Aí eu fiquei imaginando, Zeca, tu que é um cara mais experiente, talvez até viveu essa experiência com Abraão de longe, assistiu, né? Aí você imagina que Abraão pegou um violão, o Isaque pegou um saxofone e foram para algum lugar adorar. Você acha que foi assim? O que era aquilo? Eles foram cumprir o que Deus tinha mandado. Isso é o quê? Obediência. O adorar para Abraão, o entendimento para Abraão, era que naquele momento eles deveriam cumprir a palavra de Deus. E aí voltamos para Romanos 1, 21 a 23. Veja, quando você e eu não cumprimos a palavra de Deus, nós tornamos Deus nosso inimigo. Não é Deus que se torna nosso, nós o tornamos. É isso que Tiago explica. Falei isso semana passada. Recomendo que assistam a ministração da semana passada, quem puder. Vai te ajudar a entender esses conceitos. Então veja, o texto diz assim, Romanos 1, de novo. Romanos 1. Então, Romanos 1, 21 diz o quê? Vamos ler juntos? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Então veja só, o ponto aqui é, mesmo tendo conhecido a Deus, o que eles deixaram de fazer? Não o glorificaram como Deus. Traduzido, não obedeceram. Adorar o Senhor, glorificar o Senhor é obedecer, é ouvir a sua voz, a sua palavra e cumpri-la. O outro ponto é ingratidão. Às vezes, você ou eu entramos numa situação de dor, de luta, por causa das nossas escolhas, e a gente ainda fica com raiva de Deus. Não é? Ainda culpa a Deus. Então, eles não lhe deram graça. Vamos colocar mais um pouco aí. Pode colocar o próximo. Porque, embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. 23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança de homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então aqui ele fala sobre realmente a idolatria como era no passado e como é também hoje. Mas o foco aí não é
exatamente as imagens ou aquilo que os templos, aquilo que poderia ser um objeto de adoração. O foco aí é que eles deixaram de adorar a Deus. E nós temos visto isso crescendo, meus amados, o tempo todo, cada vez mais crescendo. Eu falei semana passada de Isaías 60, quando ele diz que a terra está sendo tomada pelas trevas. Mas depois ele diz que a luz está sobre nós. Por isso que o nosso testemunho é extremamente importante para que as pessoas vejam que Deus, de fato, habita em nós. Então nós vimos, já vimos essa questão da gratidão e ingratidão, isso eu falei semana passada. E agora eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão da adoração ao ser errado. Quando nós oferecemos o nosso culto ao ser errado. Isso demonstra claramente que a nossa compreensão sobre Deus está corrompida. Há uma inclinação, um esforço nosso para adorar outras coisas, inclusive a nós mesmos. Você vê como está sendo o culto ao corpo nessa nossa geração. Gente, eu fico impressionado. Como as pessoas estão tirando Deus do lugar que deveria ser o primeiro nas nossas vidas e levando as pessoas a se adorarem, a se admirarem. Em detrimento do próprio Deus ser adorado. Há pessoas que muitas vezes tiram o seu tempo de comunhão com Deus para se cuidar. É errado se cuidar? Não. Mas quando ela toma o lugar de Deus, isso é idolatria. O versículo 24, coloca o versículo 24 aí, do mesmo Romano, onde você está. Vamos ler junto? Você lembra que o versículo anterior dizia que foram criados répteis, quadrúpedes, imagem de homem, e a sequência diz assim, diz o quê? Então veja, o nível que isso transforma é uma substituição da adoração, porque não deram glória a Deus, e aí surgem outros deuses. Quando você deixa de adorar o Senhor, surgem outros deuses. O que é um Deus em linhas gerais, assim, uma idolatria? É aquilo que te controla. O que te controla tomou o lugar de Deus. Se você é controlado pela pornografia, essa área tomou o lugar de Deus. Gente, ter Deus na sua vida, entenda isso, não é o tanto que você tem de versículo decorado, não é o tanto de vezes que você vem para o culto, não é o tanto de vezes de valores que você dá de dízimo, de oferta, ou até de cestas que você distribui. Ter Deus, de fato, de verdade, ter uma vida santificada, é o tanto que Deus tem de você. Estão ligados? Não? O tanto que Deus tem de você. Quando Deus tem uma área da sua vida, você não permite que nada entre lá. Que nada senão Deus entre lá. Se de repente você tem uma vida do passado que era envolvida, um exemplo, com vício de bebidas, ou de pornografia, sei lá, qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Mentir, comprar e não pagar, seja que idolatria for. No momento em que você for de fato e de verdade liberto naquela área, Deus ocupou aquela área, de fato e de verdade, dificilmente você vai querer perder aquilo que Deus te deu. Aquela área que Ele ocupou. Mas o que Paulo está dizendo, que como esses homens, essa geração, não deu glória a Deus, Ele os entrega a um nível de impureza, aos desejos do coração deles.
No livro de Ezequiel, acho que 37, é dito que o povo de Israel disseram, nós não temos ídolos. Eles queriam dizer, nós não temos imagens, nós não temos um santo lá em cima da nossa mesa. E o Senhor disse para eles, os ídolos que vocês têm estão no coração. Exatamente aquilo que te controla. Então, quando o homem começa a se afastar de Deus, você começa a perceber que as atitudes, o comportamento dele vai mudando, ele vai perdendo o controle. Como eu disse, realmente, adorar o Senhor não é ir para a igreja. Essa é uma das formas. Parece ser meio confuso, tomara que você não me entenda mal. Porque a pessoa pode ir para a igreja, mas quantos chegam realmente com devoção ao Senhor? Quantos chegam verdadeiramente para adorá-lo? Quantas vezes a gente vai para a igreja até para ser visto por outros? E não para de fato adorar o Senhor. E à medida que a nossa natureza caída vai se aprofundando no distanciamento de Deus, passamos a adorar criaturas ao invés do Criador. Estão ligados, não? Isso é importante você entender esse conceito. É isso que Paulo está dizendo. Nós passamos a adorar coisas criadas. Que pode ser um vício, pode ser uma imagem, pode ser uma profissão, pode ser o seu próprio corpo. As coisas perdem a importância certa, o propósito certo, porque Deus saiu do centro. E aí nós vamos perdendo outra coisa, a força moral. E quando você troca a força moral, Charlie, o que acontece? Você começa a trocar a verdade pela mentira. Você passa a viver não mais como uma pessoa sincera, você começa a viver hipocrisia. E aí o que acontece? O que é normal vai ficando normal. Você conhece essa frase? O novo normal? Você ouviu em algum lugar nessa geração? Não tem um novo normal. O normal é segundo aquilo que o Senhor criou. Isso é o normal. O novo normal significa dizer você tem que quebrar os padrões. Quebra os padrões. Quebra os padrões e cria o seu novo normal. Se transforme no que você quiser. Essa é a mensagem. Agora você imagina um homem assim, igual o Jean, aquele nosso querido palmeirense. Amanhece num certo dia e quando ele olha, ele vê na janela dele um bem-te-vi. Como é que o bem-te-vi canta, gente? Sabe fazer? Tem que mudar o pássaro, Zeca. Aquilo... E aí o Jean diz, eu sou um bem-te-vi. É o novo normal dele agora. Aí ele se veste como um bem-te-vi e acorda fazendo a música, o som do bem-te-vi. E um certo dia ele diz, só que eu tenho que voar. Aí ele vai, sobe lá no prédio dele, no elevador, vai até o 19º andar. Vou botar só 12, tá bom? E ele diz, é hoje que eu vou voar. Aí ele pensa que ele é um bem-te-vi, o novo normal dele. Ele anda um pouquinho para trás e pula. E o que vocês acham que vai acontecer com esse novo bem-te-vi? Ele vai voar para algum lugar. Você está entendendo? Parece ser uma brincadeira. Mas não tem como ele ser um bem-te-vi. Ele não foi criado para ser um bem-te-vi. Ele pode até querer se vestir como bem-te-vi, andar como bem-te-vi, se é que a gente sabe como isso acontece, né? Como é que um bem-te-vi anda. Mas isso é apenas para ilustrar, vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre essa questão de novo normal, de você querer ser o que é. À medida que o homem se aprofunda nisso, ele vai se distanciando de Deus. Versículo 26. Esse aí é o juízo de Deus. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas.
Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. E continua aí. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Aí você diz, Deus é muito mau. Não, cara. Até mesmo uma pessoa, um homem que possa ter sido violentado em Deus, ele pode entender que ele não foi criado para aquilo. E aí existem duas leis, que é a lei da herança e a lei natural da responsabilidade da criação diante de Deus. Eu não vou conseguir aprofundar esse assunto, ainda que Paulo fala muito nesse capítulo sobre a questão homossexual. Foi revelada na palavra isso muito tempo atrás. Pra você ter uma ideia, essa questão que Deus abomina do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, que é o que mais cresce hoje, deixa muito claro que cada vez mais a sociedade se aprofunda nas trevas, na idolatria e não adora o Criador. Isso fica muito claro. Não é em Manaus ou no Brasil, isso é um movimento mundial. Destrói a identidade da natureza. E as pessoas começam a acreditar que elas são aquilo que elas não são. A mentira se torna verdade. E aquilo que elas são, que é homem e mulher, elas não acreditam mais que são. Aqui no livro, página 122, quem tiver aí o Salmo, página 122, eu quero ler com você uma matéria colocada da revista National Geographic. Deixa eu ver se é 122 mesmo. Em janeiro de 2017, a revista National Geographic dedicou sua publicação mensal ao que chamou de a revolução do gênero. Aqui eu abro um parêntese para dizer, à medida em que esse movimento cresce, o gênero gera uma confusão. Veja, para Deus não tem confusão. Para Deus não tem confusão. Você pode... Existem diversos estudos científicos que provam isso. Inclusive, eu recomendo que você procure assistir episódios, tem no YouTube diversos sobre a Eva mitocondrial. Marcus Eberle é um dos cientistas que mostram que o homem nasceu da mesma mulher e que toda a humanidade nasceu do primeiro homem. Então, aí já mata a questão do evolucionismo, do Big Bang. Está aí à sua disposição esse conhecimento. E a intenção mesmo é tirar Deus do centro e trazer a mentira como verdade. Eu vou continuar a leitura. A revolução do gênero. Os editores reuniram uma série de indivíduos para representar as diferentes de orientações sexuais ou de gênero que o homem mortal criou. A revista consultou os principais especialistas em sexualidade humana de universidades e faculdades. Alguns dos termos usados para descrever preferência sexual e de gênero foram sem gênero, gay, andrógeno, transexual, cisgênero, genderqueer, intersexual, heterossexual, bissexual, intersexual não binário, transexual masculino, transexual feminino, entre outros. Isso soa sofisticado, mas se encaixa na categoria de tolice e engano. É o Jean querendo ser bem divino. As pessoas que inventaram esses termos são vistas como inteligentes, educadas e especialistas da época. Qual será o resultado da nossa sociedade com esses pensamentos guiando o nosso caminho?
Estudos têm mostrado que o governo dos Estados Unidos já gastou mais de 200 bilhões de dólares em assuntos relacionados à identidade de gênero e homossexualismo. Você consegue imaginar quantas oportunidades poderiam ter sido criadas com esses recursos? Os fundos poderiam ter sido usados para melhorar estruturas de escolas públicas, fortalecer o poder da polícia, renovar aeroportos e outras propriedades públicas. E, mais importante, ajudar moradores de rua, mães solteiras e deficientes físicos. Porém, essa enorme quantia de dinheiro foi gasta com o propósito de escolher uma preferência sexual contrária à forma como Deus criou a humanidade. Desde o início das Escrituras, declaram, Deus criou os seres humanos, homem, Ele os criou, homem e mulher, Gênesis 1, 27. É Ele quem decide o nosso gênero. Ele sabe o que é melhor, porque nos ama. Entretanto, tudo isso é feito sob disfarce de ser algo sábio, o novo normal. Quando, na realidade, é um desperdício tolo de recurso. O pior de tudo é que isso encoraja um comportamento errado e mantém as pessoas aprisionadas a um estilo de vida para o qual não foram criadas. Eu recomendo que você leia esse capítulo depois, quem puder. Nós temos esse livro também em PDF, né, Domingos? Se você não comprou o livro, você tem dificuldade de comprar, a gente pode fornecer para você aí, PDF, depois você fala com o Domingos. Então veja como essa degradação vai atrair o juízo de Deus. E nós vemos aí uma geração completamente falida, porque Deus foi tirado do seu lugar. Qual é o lugar de Deus? Primeiro lugar. Ele é o Criador. É Ele quem domina, quem governa sobre a criatura. Não é a criatura que domina e governa sobre ela. Mas à medida que nós tiramos Deus do seu lugar, nós como geração, como raça, sofremos graves consequências. Romanos 1, 28 a 31. Olha como termina. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao quê? Uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Você vê como familiar esse texto? Tem a ver com os nossos dias? Há pessoas que realmente acreditam ser um bem-te-vi. Né, Gê? Acreditam ser o que elas não são. Trocam a verdade de Deus por pensamentos fúteis, inúteis, que só trarão juízo. O próximo versículo. Tornaram-se cheios de quê? Maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Presunçoso, inventam maneira de praticar o mal, desobediente aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora eu conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas o quê? Mas também aprova aquele que pratica. Tem lógica ou não tem? Faz sentido ou não faz esse texto? Então vejam, nós estamos vivendo esse sistema decaído. Governos, a mídia. Existe uma potestade chamada príncipe da potestade do ar, que envolve toda essa parte de comunicação e de mídia extremamente, entre aspas, inteligente para o mal. Então, as artes, os grupos sociais, os influenciadores, que realmente têm toda uma certa influência.
E interessante é que a sociedade sabe que é errado. Ele mesmo falou, eles, apesar de terem conhecimento de Deus, eles se aprofundam no pecado, no nível de pecado. Você vê nos carnavais, nas festas populares, cada vez isso cresce mais. Agora, o mais interessante, amados, dentro disso, que é o outro capítulo, capítulo 11, é sobre a idolatria do crente. Já é um absurdo ouvir o que Paulo escreve. E que nós comprovamos como uma verdade social nesse tempo. Mas pior ainda, mais complicado ainda, é ver pessoas do mundo, aliás, da igreja, que tem aliança com Deus, idolatrando, traindo Deus com outros deuses. Veja, na nossa cultura é meio confuso você entender isso com certa facilidade. Porque quando a gente fala outros deuses, você já pensa logo numa imagem. Mas não é isso. É aquilo que você adora. É aquilo que te controla. É o que está no teu coração. São os ídolos do coração. Hoje os ídolos, eles estão dentro de você. E eles se expõem. Através do seu comportamento. Por isso Tiago diz que idolatria é adultério contra Deus. Eu falei semanas anteriores, para você entender que quando Deus usa, citamos várias passagens bíblicas aqui para provar isso, que quando Deus se dirigiu ao seu povo, quando ele se relacionava com outros deuses, Baal, Moloque e tantos outros, ele chamava aquilo de adultério. Por que adultério? Porque ele compara com o casamento. O casamento é uma aliança. E o seu relacionamento com Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, você está em aliança com Ele. Por isso que é adultério. Então, tente entender esse conceito, tente colocar na sua compreensão esse conceito. Porque quando nós dissermos que idolatria é adultério, nós estamos dizendo que você está tirando Deus do lugar dele. Você não dá glória a Ele. E outra coisa, outro comportamento, algo ocupa esse lugar. E quando ele ocupa esse lugar e você não dá glória a Deus, Deus passa a resistir a você. Estão ligados? Deu para entender? E aí um exemplo que nós vemos aqui é o rei Saul. O rei Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, ele recebe uma ordem de Deus através do profeta Samuel, que Saul deve preparar o exército e enfrentar e destruir os amalequitas, inclusive matar homens, mulheres, crianças. Ali era a vingança do Senhor, era assim que funcionava no Antigo Testamento. E Saul reuniu a equipe dele, de soldados, todo o seu exército, e fizeram parte daquilo que Deus tinha ordenado. No entanto, eles separaram aquilo que interessava a eles. Ele separou o boi. Quando Samuel chegou e disse, e aí, resolveu tudo? Ele disse, não, já resolvemos tudo resolvido. Mas ele disse, eu estou ouvindo ali um mugido de boi. Ah, não, nós trouxemos isso aí para sacrificar o Senhor. Mas espera, a ordem não era para acabar com tudo? Sim, mas o povo queria que a gente trouxesse e começou a dar desculpa. 1 Samuel 15, 10 a 11. Vê aí no mesmo capítulo 10 e 11. O que é que diz? Então a palavra do Senhor veio a Samuel e lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e chamou. Tá ruim para eu ler aí, deixa eu ler aqui. Essa linguagem da NVI, né? Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Passa, pode passar. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Olha onde o cara vai parar.
quando ele começa a adorar a si mesmo. E depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Ele se tornou o seu próprio Deus, seu próprio ídolo. Vocês lembram como ele acabou, né? Louco, descontrolado. De madrugada, pode passar, Gilgal. Quando Samuel o encontrou, ele disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Na cabeça dele, estava fazendo tudo certo. Ele já estava tão maluco, louco. Pode passar. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é este que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? Saul respondeu: os soldados trouxeram dos amalequitas e eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. Mas separamos para a destruição o restante. E aí o cara começa a fazer as coisas do jeito dele. E ele vem para o culto. Mas ele tem uma mulher lá fora. Em alguns casos até um homem. Infelizmente. Quando ele chega na igreja, ele parece um soldado de Cristo, mas ele está a serviço de outro. Deus não aceita meia devoção, meia santificação, uma parte. Ele quer você todo, porque ele se deu por inteiro. Ele pagou o preço todo, não foi só uma parte. Não seguir as instruções de Deus é rebeldia contra Ele. Ele não aceita a obediência parcial. É como se a obediência parcial para Deus é como se não fosse obediência nenhuma. É rebeldia. Saul falhou. E quando ele falha, você vê claramente o que Tiago diz. Deus resiste. Deus começa a resistir. Meu amigo, não caia nessa. Começa a dar desculpa. É para o Senhor. Foram os soldados. Foi o povo. Mas o que Deus falou para você fazer, Saul? Samuel passou a noite clamando por Saul, pedindo a misericórdia do Senhor, mas o cara não queria obedecer. Ele não queria dar glória a Deus, ele queria glória para si. O que ele criou então? Um monumento para ele no monte. Idolatria, idolatria, idolatria. Arrogância. Altivez, prepotência. Não se submete a Deus, ele sabe tudo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu não sei qual é o teu nível de instrução. Se você é doutor, se é pós-doutor. Se você nem aprendeu a ler direito ainda, Deus continua sendo Deus, independente do teu nível intelectual. Eu não sei qual é a tua condição social. Se você é um homem rico igual o Zeca, ou se você está desempregado e cheio de dívida, Deus continua sendo Deus. Outra coisa, eu não sei se você não acredita em Deus. Você acha que ele é só uma força? Você acha que as coisas aconteceram, você evoluiu e virou isso aí que você é, e nós viramos aquilo que nós somos? Deixa eu te falar uma coisa. Deus continua sendo Deus. O que tu acredita ou quer acreditar não muda o que Deus é, nem seus princípios. Nós seremos julgados por aquilo que ele criou, que ele estabeleceu como lei, não aquilo que nós achamos que sabemos. E chega a um nível que o cara acha que está fazendo o que é certo. Como eu ouvi recentemente de uma pessoa aí que tem uma vida promíscua, pública, de tudo, da maior tipo de perversão sexual. E a pessoa diz: Deus é amor, Ele me aceita. Se você se arrepender, sim. Ele vai te aceitar. Você pode vir todo rasgado, todo quebrado, todo arrebentado. Mas se você reconhecer que Ele é Deus e que você está errado, que você precisa da graça dEle, do amor dEle, Ele vai te consertar em nome de Jesus.
Mas o fato de você dizer que ele é amor e você continuar vivendo a vida de pecado que você vive, de fato ele é amor, mas ele também é justiça. E nesse caso o que entra é a justiça. Porque você recebeu a possibilidade, a oportunidade de submeter a ele. Então, Saul se mostra ali como uma pessoa arrogante. E se mostra prepotente, superior. Eu sou o rei. E levanta lá o seu monumento. Desprezou a ordem de Deus. Colocou a palavra de Deus sem nenhuma força. É um desprezo a Deus. É um desprezo. É o mesmo que dizer, a palavra dele não serve para nada. Tudo bem que ele mandou isso aí, mas é eu que resolvo. Deus vai passar a resistir. Então você já entendeu que naquele momento Saul tira Deus do seu lugar, que era quem dizia, vai lá, faz isso, a bênção estará sobre você, obedece. E ele se coloca como o próprio Deus, como ele mesmo se cria um ídolo, se auto-idolatra. Coloca os seus interesses na frente, coloca os interesses do povo na frente e tira os interesses de Deus da frente, do lugar que lhe é devido. Você disse idolatria? É idolatria. Claro. Eu nunca vi uma pessoa que colocou de fato Deus em primeiro lugar na sua vida que saiu perdendo. Eu ainda não vi. A gente sempre coloca as coisas de Deus, o compromisso com Deus, a vida com Deus, a maioria coloca em último lugar. A hora do devocional é a pior hora. É quando está mais cansado. Mas quando ele está no sufoco, ele quer ajuda. Coloque Deus em primeiro lugar. Ele disse, inclusive, que ele supre todas as nossas necessidades. Sabe por quê que ele supre? Porque ele é a fonte. Ele é a fonte. E como foi que terminou a vida de Saul? Louco, medroso, invejoso, violento. Me ajuda aí que vocês sabem a história de Saul. Injusto, perdeu completamente a fé, ficou realmente louco, se tornou um cara irracional, violento, cheio de raiva, quase queria matar o próprio filho, por causa de inveja, de medo de perder a posição. Sabe por quê, Deus, queridos? Ele se voltou contra Deus. Você lembra que ele matou um monte de sacerdotes? Com medo. Aquilo trouxe uma consequência enorme pela descendência dele. Porque simplesmente ele ignorava a ordem do Senhor. E quando isso acontece, vem uma consequência. A pessoa se torna cega para as coisas de Deus. E ela vai se aprofundando no pecado. Ela vai caindo, ela vai se aprofundando. E ela chega a pensar às vezes que mesmo em pecado Deus é tão bom que Deus vai ajudar ela. Que Deus está apoiando tudo aquilo. No final da vida dele, vocês lembram, né, que ele já não tinha mais Samuel, ele chama uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel. Tão louco que ele estava. Ele mesmo tinha acabado com aquela prática. Está vendo como o cara fica perdidão? Louco. Por fim, eu quero colocar duas palavras que o autor coloca. São capítulos muito profundos, que também envolve essa questão do conceito de idolatria. Primeiro é o contentamento. As pessoas começam a idolatrar quando elas tiram Deus do lugar dela. E elas não
não vivem na dependência dele. Então elas têm que viver da sua própria força. Ela tem que criar o altar para ela, ela tem que criar o monumento para ela. Ela tem que centralizar nela tudo. O autor coloca aqui que a palavra contentamento significa sentir, mostrar satisfação com as suas posses, situação ou status. Ele coloca a palavra grega, que é arqueu, significando bastar, ser suficiente, satisfazer, ser forte e capaz de ajudar alguém. Quando nós não estamos contentes com a vida que temos, nós vamos procurar ídolos. Às vezes a pessoa procura essa satisfação em algo que lhe dê algum tipo de prazer. Sexo, drogas, álcool, roubo, violência. No fundo, o que ela necessita mesmo é de Deus. E ela começa a ficar descontente. E começa a surgir um vazio dentro dela. E ela vai procurar alívios para preencher aquele lugar. Então, às vezes, ela está sozinha e ela corre para a internet para alimentar a mente dela de imoralidade, de lixo, de pornografia. Ou ela está sozinha e ela não tem... Parece que a vida dela não tem sentido e ela não se aproxima de Deus, ela não adora o Criador e passa a adorar a si mesma. Então ela busca outras satisfações. Porque no fundo ela não está contente. Uma forma de nós estarmos de fato seguros é quando nós estamos satisfeitos em Deus. Isso significa estar contente em qualquer situação. E é interessante como Paulo fala em Filipenses 4:11. Aprendi a estar contente em qualquer... Vamos ler juntos isso aí? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Pode passar. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Pode passar mais um. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer que o seu problema seja sexual. Você é casado ou você é solteiro, mas você não adora a Deus com o seu corpo, com a sua mente. Então, quando você tem as reações hormonais, você tem que procurar uma mulher na rua para se aliviar. Isso dá glória a Deus? Isso glorifica a Deus? Isso é um ídolo. A mesma coisa, qualquer outro vício, bebida, droga, é um problema de coração. Quando a pessoa entra, não é fácil sair. A entrada é leve. Dificilmente alguém que bebe e se torna viciado em álcool, ele de primeira bebe uma garrafa de uísque ou como é que chama? Um corote ou não? Sei lá o que, olha aí, corote. É aos poucos. Daqui a pouco o camarada está tão envolvido que ele não tem mais controle. Seja qual for o vício. E naquilo ele não glorifica a Deus. Estão ligados ou não? Não glorifica a Deus. O contentamento ou o descontentamento, eu entendo, Heraldo, que é aprendido. Então, quando nós não estamos contentes com Deus, nós ficamos descontentes com as outras coisas. Estão ligados ou não? Quando você está contente com Deus, você o obedece. Você submete às suas leis. Mesmo que seja como Abraão, que tinha que cumprir uma ordem de sacrificar o próprio filho. Porque você confia que aquele que deu o filho e que agora está pedindo é poderoso para dar muito mais do que ele podia imaginar. O papel seu e o meu é obedecer e confiar. E os descontentes com Deus
vão se aprofundando no distanciamento dele, buscando uma forma de se satisfazer, e nunca satisfaz, por isso que ele vai se aprofundando mais, seja no que for, seja em droga, seja em álcool, seja em sexo, seja em dívida. Tem pessoas que têm dívida que não para de comprar, não é verdade? Que não pode chegar um dinheiro na mão, que ele já tem que gastar sempre com futilidade, muitas vezes com futilidade. O Senhor ainda não domina essa área da sua vida. Por isso que está acontecendo isso. Estão ligados ou não? Vocês estão entendendo isso? Isso é muito sério, gente boa. E por que a gente está falando de idolatria dentro da igreja? Então, à medida que você entende que o que você tem, seja pouco, seja muito, é para a glória do Senhor, muda tudo. Hoje eu chorei diante do Senhor, falando sobre dinheiro. Digo, Senhor, se tu colocasse muita coisa, muito dinheiro na minha mão, seria eu capaz de te honrar com isso? Se o Senhor tirasse tudo que eu tenho, seria eu capaz de te glorificar com isso? O que é importante para você, querido? É Deus ou o que você espera que Ele te dê? Estão ligados ou não? Tudo que você tem veio dele. E como você é, veio dele. A tua altura, o teu sexo, você sendo um homem, tudo foi dádiva do Senhor. A tua família, a tua profissão, as tuas habilidades. Quando eu falo do teu sexo, eu falo de ser homem, né? Homem e mulher, como Deus criou. Nós somos homens, né? Fomos gerados homens. Então, quando nós estamos completamente satisfeitos, quando nós aceitamos o propósito de Deus na nossa vida, naquele momento completamente, sem murmurar. Vamos pensar em Abraão. Ele poderia ter dito, pera lá, Senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Eu esperei 25 anos esse menino, e o senhor disse que era para que o meu nome é Abraão, pai de multidão. Eu mal tenho esse filho. Começava a dizer um monte de coisa para Deus, não era? Tinha muito argumento, não tinha, Domingos? Fosse tu, hein, Domingos? Tu arrascava Deus ali de repente, né? Um argumento, né? Abraão não, ele só foi obedecer. Eu acho que eu seria igual tu, talvez. Por isso que eu perguntei para Deus, o que seria se eu tivesse muito ou se eu não tivesse nada? Se você era capaz de glorificar o Senhor. 1 Timóteo 6 e 8. Vou terminar porque eu não posso deixar para a semana que vem. Nós temos 3 minutinhos, eu vou passar 3 minutinhos do nosso horário, mas eu vou concluir. O que diz aí? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. A piedade aí pode ser também traduzida como devoção, submissão ao Senhor. Ainda que esse lucro, às vezes, você não vê logo, mas ele vem. Abraão até hoje contempla o resultado da sua fidelidade ao Senhor. As multidões estão nascendo daquela semente, porque Deus não mente. A promessa dele sempre vai ser cumprida. De todos os homens que nós vemos na Bíblia, Davi foi perseguido por Saul, Elias, perseguido por Jezabel, Jonas, né, que era um cara descontente. Mas eu diria que o homem mais contente, que é o nosso exemplo, é o próprio Senhor Jesus. É o exemplo perfeito. Chegava a dizer que a minha comida e a minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Esse era o sentido da vida de Jesus.
Então, nós não podemos dizer assim que o homem contente é aquele que aceita tudo. Não, não, você vai sempre agir com justiça. Você lembra quando Jesus derrubou todas as mesas lá no templo? Dos vendedores ambulantes por causa do zelo do Senhor. Ser contente não é ser subserviente ou aceitar tudo que Ele coloca, mas ser contente em relação ao seu sentimento no que diz respeito às circunstâncias que você vive. Porque diz assim, Paulo fala que nós não recebemos provação ou tentação que não seja humana, né? Que Deus é fiel e justo, por isso Ele nos dará conforme a nossa capacidade de resistir. Mas a pergunta é, qual é a tua capacidade de resistir? Você só sabe passando. Você só sabe passando. Eu achava que eu não tinha tanta capacidade de resistir. É porque a graça dele vem e nos ajuda a resistir às lutas, como Jesus resistiu, agradando ao Pai. Porque, queridos, quando você e eu não estamos contentes com Deus, nasce em nós uma cobiça, que é esse desejo de se satisfazer do nosso próprio modo. Aí quando vem a cobiça, você deseja. Um dia um homem da nosso grupo, aqui dos Amigos de Fé, alguns anos atrás, se separou da sua esposa. E a tendência desse cara é dizer, cara, eu estou livre, agora eu vou. Liberou geral, mano. Eu cheguei com esse camarada e disse, cara, não entra nessa. Se apaixona por Jesus. Torna Ele o teu maior desejo. Porque se o sexo que Deus reprova te dominar, acabou. Para tu sair disso vai ser difícil. E dificilmente Deus vai te dar uma esposa. Porque a esposa é um presente dele. Graças a Deus ele ouviu. Querido, quando você está em Deus, Ele vai te suprir. Mas você vai ser provado. Normalmente, Satanás nos prova na hora de maior desespero humano. Eu nunca esqueço daquele exemplo de Jesus, 40 dias sem comer, em jejum. Satanás chega com ele e fala o que para ele? Se tu és o Filho de Deus. Então já põe em dúvida em quem ele era. Transforma as pedras em pães. Eu não vou falar de tudo, vocês sabem o contexto lá. E ele disse que nem só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da boca de Deus e não da tua, capeta. Traduzindo foi isso. Estão ligados ou não? E sabe o que acontece no final dessa história? Jesus não caiu na cilada da cobiça. Porque ele estava com fome. O que ele ofereceu? Pão. Você está entediado, ele vai oferecer alguma coisa. Sexo, droga, sei lá o quê. Isso aí, dezenas de coisas, milhares de coisas. Como Jesus não caiu na cilada, sabe o que acontece no final do texto? E vieram os anjos e o serviram. Ele podia ter comido o pão produzido de pedras e se submetido à oferta de Satanás. Mas ele preferiu obedecer. Ele comeu o quê? O pão que veio do céu, servido pelos anjos. Nós temos essa tática repetida o tempo todo. O tempo todo. O que você está comendo, gente boa? A quem você tem ouvido? Eu vou te falar, vou concluir dizendo assim, que quando você fugir da cobiça e aprender a ser contente, à medida que você se aproxima de Deus, esse contentamento aumenta. Independente das circunstâncias.
Mas à medida que você se afasta dele, a cobiça aumenta. E você cai naquela cilada lá de Romanos 1, que nós lemos ainda há pouco. Vai se aprofundando na prática. E é difícil sair. Não é impossível. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Você sabe qual é? Que Jesus é o sábado de Deus, você sabia disso? Jesus é o sábado de Deus. Ele disse, eis aqui quem é maior do que o sábado. Porque Deus descansou em Jesus. Como assim descansou em Jesus? Jesus cumpriu a obra. E rasgou a cédula que era contra nós. Toda essa mentirada que você guarda achando que você é dominado por isso, por aquilo, pelo sexo, pela droga, pela bebida, pela imoralidade, é porque falta Deus realmente ser o centro da sua vida. Gente, eu falo aqui para você sem medo de errar. Eu te garanto isso, por causa da palavra. As pessoas caem nessa porque elas procuram uma resposta em si mesmas. E não em Deus. Contentamento e cobiça se opõem. Quanto mais contente você for, mais longe você se torna da idolatria. Quanto mais descontente você for, mais você se aproxima da cobiça, dos desejos e se afasta de Deus. Todos os dias você vai receber essas ofertas. Eu espero que você escolha Deus. Lembra daquele cântico lá que diz, mas eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri para a minha vida. Agora, eu vivo a vida de Deus.